Nada durante o século passado e até os nossos dias alterou tanto e tão rapidamente as fortunas de tantas pessoas como as ferrovias norte-americanas ou canadenses. Os empreiteiros que as construíam, os donos de terras, por onde passaram, os administradores e assaltantes de trens, todos eles podiam se tornar ricos em questão de semanas. Os únicos que estavam livres do pesado ônus da riqueza eram os assentadores de trilhos e os maquinistas. O trabalho numa ferrovia do século passado era muito mal pago. O número de acidentes com mortes e mutilações era pouco menor que o número de baixas numa guerra. Mas as estradas de ferro foram construídas e acabaram funcionando com bastante eficiência. Devemos prestar nossa homenagem a milhares de homens que sofreram para construí-las. Mas a teoria da seleção natural de Spencer funcionou também a favor dos desonestos e malandros. As ferrovias favoreciam dois tipos de furto ou roubo: o assalto aos passageiros e o assalto aos acionistas. A mais espetacular batalha entre espertalhões do século passado travou-se entre grupos rivais, praticantes destas formas clássicas de desonestidade. Aconteceu na ferrovia Erie, ao longo do rio Hudson, em direção a Buffalo. Era o final da década de 60 do século passado. A ferrovia estava em situação deplorável. Era apenas um atalho mal cuidado. Cornelius Vanderbilt, que controlava a estrada de ferro central de Nova York, queria a ferrovia Erie para garantir o monopólio de tráfego até Buffalo e Chicago. Seu objetivo era roubar o público. Desafiando Vanderbilt estava a figura balofa de Jim Fisk. Jim morreu baleado aos 36 anos para a tristeza da classe alta americana, que gostaria de tê-lo visto morrer bem antes disto. Esta é a quadrilha da Erie, formada pelos adversários de Vanderbilt: Jay Gould, o ladrão experiente; Daniel Drew, já maduro e fora de forma; e Jim Fisk. O objetivo deles era roubar os acionistas. Sempre que alguém assumia o controle de uma ferrovia, eles usavam milhares de artifícios para que o dinheiro e os bens da empresa fossem parar nos seus próprios bolsos. Esses três homens eram mestres em todas as formas conhecidas de apropriação indébita. Em 1867, tanto Vanderbilt como a quadrilha queriam assumir o controle da ferrovia Erie. Vanderbilt queria o monopólio. Gould, Drew e Fisk queriam o dinheiro dos acionistas. E deu-se o conflito inevitável. Vanderbilt tinha dinheiro suficiente para comprar todas as ações. Gould, Drew e Fisk tinham algo ainda melhor: a posse temporária da ferrovia e uma máquina impressora. Assim, eles podiam imprimir mais ações do que Vanderbilt podia sonhar ou comprar. Foi justamente o que fizeram. Se essa maldita impressora não quebrar, juro que daria àquele velho sujo tudo o que ele quer da Harry. A posição de Fisk, diziam eles, baseava-se na liberdade de imprensa. Comprem a Erie. Comprem o mais barato possível, mas comprem-na. Por Deus, comprem toda a maldita ação que estiver à venda.
A impressora rodou freneticamente. Vanderbilt comprou. A gráfica venceu. Vanderbilt foi à justiça. Lá ele tinha uma vantagem. Controlava George Gardner Barnard, juiz da Suprema Corte de Nova York. Barnard era o melhor jurista que o dinheiro podia comprar. E Vanderbilt o havia comprado. Barnard ameaçou a gangue da Erie com a prisão. Mas eles pegaram os livros contábeis da ferrovia, o dinheiro em caixa e fugiram para o outro lado do rio, para Jersey City. Jim Fisk, um homem sentimental, levou com ele a amante Josie Mansfield, uma jovem que já havia perdido a virgindade há muito tempo. Diante da possibilidade de os homens de Vanderbilt tentarem recapturar os 3 membros da quadrilha, Fisk, Gould e Drew, contrataram guarda-costas e instalaram a nova sede da ferrovia no Hotel Taylor, rebatizado de Forte Taylor. Depois disso, contra-atacaram. Pagaram mais ao juiz Barnard e o tiraram das mãos de Vanderbilt numa manobra inteligente. Chegaram até a batizar uma locomotiva com o nome do juiz. Também compraram William Tweed, o chefe, e subornaram toda a Câmara Legislativa do estado de Nova York para legalizar as ações que a quadrilha havia imprimido. E Vanderbilt acabou derrotado. Fisk e seus aliados voltaram triunfalmente a Nova York. As perspectivas de Fisk pareciam excepcionais até o dia em que ele foi baleado por Edward Stokes, o rival que disputava com ele o amor de Josie Mansfield, que ao que parece tentava agradar os dois. O corpo de Fisk foi levado para a sua cidade natal, Brattleboro, em Vermont, onde recebeu honras de herói. Seu túmulo, conservado até hoje, é tão desprovido de beleza quanto o próprio Fisk. Certa noite, por volta de 1860, um trem de passageiros vindo de Buffalo perdeu 4 vagões perto de uma curva sem que ninguém notasse. Os vagões se incendiaram e muitos passageiros morreram queimados. Naqueles anos, a fortuna da quadrilha da Erie cresceram 65 milhões de dólares. Sem que os donos da ferrovia tivessem acrescentado uma só locomotiva ou pedaço de trilho ao que haviam conseguido tomar de Vanderbilt. Havia também um protesto muito bem articulado da parte dos acionistas, na maioria ingleses, que jamais receberiam um tostão em dividendos. Isso, mais o fato de que também os empregados raramente eram pagos, deu uma reputação negativa e bem merecida à quadrilha. Os próprios assaltantes de trens eram mais bem vistos que a quadrilha da Erie. Had on the whole a much better reputation. Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, Morgan, Guggenheim e Mellon, todos eles chegaram à fortuna produzindo barato e vendendo caro depois de eliminarem os concorrentes. Esta estratégia em termos de relações públicas era mais eficiente que os golpes baixos da quadrilha. Todos estes bilionários, com exceção de Carnegie, fundaram verdadeiras dinastias de grande prestígio. Eram vistos por todos como bons cristãos e dignos do maior respeito.